E aí, meninos, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre um outro tópico da física, né? Que são as unidades de medida, tá? A voz deve estar um pouco estranha, porque eu acordei não faz muito tempo, não, tá? Meninos, olha só. Unidade de medida. Conforme a física foi se avançando aí, né? A física foi construindo seus conhecimentos, observou-se a necessidade de mensurar, de medir. Porque, por exemplo, como é que eu posso comparar ou diferenciar uma coisa da outra sem alguma propriedade específica, né? E as medidas se tornaram importantes, tanto para tempo. Então, olha aqui, ó, eu recortei isso aqui do livro de vocês, ó. No dia a dia, a gente sempre vive com base nisso daqui, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos. É uma definição. 60 minutos eu consigo ter 1 hora. Aí, a cada 24 horas, né, a gente fala que deu um dia. Seria o que equivalente se fala a um giro da Terra em torno do seu eixo, tá? Não quer dizer que é exatamente esse tempo de 24 horas, existe uma pequena diferença, mas pensa assim, ó. Se você pudesse pegar uma caneta marca-texto, né, ou um pincel atômico e fizesse uma marquinha lá no planeta Terra, né, que não seja em cima da minha casa. E aí você colocasse o mundo para girar e esse mundo girasse. Quando essa marquinha voltasse aqui no mesmo ponto, teria se passado aproximadamente 24 horas, tá? Lembrando que horas é uma convenção, foi algo definido, tá? Aí, perceberam então que cada 7 dias poderia se chamar um ciclo, né? Isso tem a ver inclusive com a Bíblia, né? Deus fez o mundo em 6 dias, né? E descansou no sétimo. Deus deu o exemplo pra gente que é necessário o descanso, né? Então, os ciclos, né, foram definidos em 7 dias. Aí, o ser humano decidiu, para estragar o meu toque, que 4 semanas não eram só suficientes. Precisariam se formar meses com 30, 31, 28 ou 29 dias, né? Por exemplo, eu, mesmo que desse errado, eu ia fazer tudo com 28 dias, porque eu acho que ia ficar mais bonito, 4 semanas certinhas. Mas quem sou eu na fila do pão, né? O que acontece então é que se definiu que a cada 30 ou 31 dias, né, iria se completar um mês. Como o ano teria 12 meses, e o que seria o ano? Seria, né, a volta que a Terra faz em volta do Sol, né, que é o movimento que a gente chama de translação, né? Então, se a gente marcasse um ponto a volta inteira, eles considerariam 365 dias, que eles iam chamar de um ano. E aí eles quiseram dividir esses 365 dias em 12 meses. E aí viu que não ia dar certo, né? Porque é uma quantidade ímpar para dividir num número par. E aí fizeram assim: alguns meses com 30, alguns meses com 31. E aí, tadinho de fevereiro, não sei o que ele fez os outros, né? Se tornou o mês mais curto, 28 dias. Mas tudo bem, eu gosto muito de fevereiro, porque fevereiro é um mês lindo, né? São 4 semanas bonitinhas. Só estragam ele uma vez a cada 4 anos. E por que se estraga, né? Fevereiro a cada 4 anos? Porque, na verdade, tudo na vida do ser humano, ele faz uma estimativa. E depois ele percebe que não é bem por aí. E aí ele tem que dar uma remendadinha. Então ele percebeu que a Terra não gastava exatamente 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. Eram 365 dias e 6 horas. Aí o que eles falaram? Vamos deixar quieto. Só que aí eles perceberam que depois de um tempo isso ia dar uma diferença muito grande, né? E aí, aos poucos, as estações do ano iam estar aparecendo em meses diferentes porque os ciclos iam ficar estranhos. Aí falaram, não, vamos fazer o seguinte então. Se a cada
ciclo completo de translação, ou seja, a cada um ano sobra 6 horas, a cada 4 anos dá 24 horas. Então, a cada 4 anos, vamos colocar um dia a mais lá em fevereiro, e aí fevereiro fica com 29 dias e a gente organiza o ciclo. Por isso que se chama de bissextos, tá? Bem, então isso é a unidade de medida para medir o tempo. Só que também era necessário medir comprimentos. E aí naquela época, né, tadinhos, não tinham noção de notação de nada, né? Resolveram fazer uma coisa, ó, super bonita, né? Primeiro comprimento, polegada, tamanho do dedão. Por isso polegada, de polegar, né? Então, por exemplo, se você fosse comprar alguma coisa na medida de polegada, né? Eu ia preferir a polegada do dedo do tio Samuel, né? Aquele enorme, né? E não da tia Luciana, que é fininho, né? E aí você já começa a perceber que tem diferença. Não é uma unidade perfeita, né? Cada um tem um dedo de tamanho diferente. Olha o polegar de uma criança, olha o polegar de um adulto, né? Então, mas naquela época servia ao propósito. Côvado, que é uma unidade de medida muito comum na Bíblia, tem a ver com isso aqui, ó, do cotovelo até a ponta do dedo, né? Palmo. Então, uma palma, por exemplo. Se eu esticar minha mão desse formato, vai dar aproximadamente 21 centímetros. Mas provavelmente a de vocês vai dar um valor menor, né? Do tio Samuel vai ser um pouco maior. Cada um tem um jeito. Jarda, que se usa até hoje lá nos Estados Unidos, né? Essa eu vou te falar, essa é impressionante, né? É da ponta do nariz do rei até na ponta do dedão, né? Então vocês pensam assim, né? Se o rei fosse pequenininho, né? Aí ia ser uma jardinha, né? Quase um jardinzinho, né? E se fosse grandão seria quem? Seria o Jardel? Não sei. Mas enfim, é uma definição de tamanho. Pé. E é engraçado que até hoje se usa, né? O avião, né? Se vocês já viajaram ou quando for viajar, o piloto fala, estamos a tantos mil pés, né? E teria que fazer essa conversão. E a braça, que tem a ver com os dois braços esticados. Mas graças a Deus, né? Surgiu pessoas inteligentes que falaram assim, meu Deus do céu, que bagunça que é isso, né? Vamos fazer isso de uma forma um pouquinho mais organizada. Aí lá na França, onde começou a se pensar nisso, definiram-se que tinham que ter padrão. Então esse negócio de comprimento aqui não estava legal. Aí pensaram assim, ó, vamos medir lá do Polo Norte. Gente, como mediram, não sei, tá? Provavelmente não tinha uma régua do tamanho da minha para poder fazer isso. Mediram essa distância aqui e falaram assim, ó, vamos pegar isso aí e vamos dividir em 10 milhões de pedaços. E um desses 10 milhões de pedaços vai ser a unidade de medida padrão, que a gente vai chamar de metro. Então, veja, 1 metro saiu daqui. Vou contar um negócio para vocês. Depois descobriram que não era bem por aí. Então, assim, aqui não tem 10 milhões de metros, né? É um pouquinho mais. Mas aí deixaram quieto, deram uma consertada por trás. Assim ficou tudo bem. Só que o que acontece? Isso não é perfeito. Às vezes aqui embaixo dá diferença e tal. E não dá para ficar medindo quando precisa fazer uma comparação. Aí construíram uma barra, que é essa daqui do ladinho, né? De uma liga de platina e irídio, para que ela sofresse menos dilatação, menos interferência, né, do tempo. E fizeram duas marcas. Então, por exemplo, faz de conta, fizeram uma marca aqui e uma marca aqui. Essa marca, que seria a base de mais ou menos aqui, ó, um pedaço desses 10 milhões de pedaços aqui, ficou definido como metro. Então tá lá guardado a 0 graus, para não sofrer dilatação, porque os metais sofrem variações, né? Enfim, então, se olha, falhou 2 vezes, internacionalizou essa unidade. Existem países que não usam 1 metro, por exemplo, nos Estados Unidos 1 metro não é unidade padrão, tá? Pouquíssimos.
São os Estados Unidos e, se eu não me engano, a Inglaterra. São só dois países só que não usam, se eu não me engano. O resto usa. E então, assim, para a gente que vai para lá é muito complicado pelas unidades. E quando se faz coisas científicas, geralmente tem que se fazer conversão. E geralmente eles têm que converter para esse sistema internacional. Porque, como o nome fala, é internacional. Por que eles não adotam esse sistema? Não sei. Eles gostam de ser diferentão mesmo. Bem, aí começaram a pensar, beleza, temos uma definição legal de comprimento. Mas e quando eu quiser saber o peso, ou seja, a massa de alguma coisa? Como é que a gente vai definir? Aí inicialmente pensaram assim, ó, fizeram um cubinho, que nem esse que vocês estão vendo aqui, de 1 centímetro de cada lado, sem a tampa, e encheram de água. E essa água estava a 4 graus. Aí a pergunta, por que não zero? Porque zero congela. Por que não 100? Porque evapora. Por que 4? Porque eles quiseram. Mentira, não foi por isso não. Porque com 4 graus é o momento em que a água está mais estável. Ela não sofre muita flutuação de dilatação e outras coisas. E aí fizeram isso, né? E aí definiram como sendo 1 grama. Só que o que eles perceberam? Gente, pega na régua e olha para vocês verem. 1 centímetro. É muito pequeno. E aí eles ficaram, primeiro, receosos que isso podia dar interferência. E depois perceberam que sim, que isso ia dar uma oscilação muito grande. Porque era muito pequeno, né? Então a margem de erro era maior. E aí então definiu-se então que, olha aqui. Pegaram o metro lá em cima, né? E dividiram ele em 10 pedaços. Pegou um pedaço que é o decímetro, né? Então fizeram, né, de 10 em 10 centímetros aqui, um decímetro. E aí perceberam que aí já estaria melhor, porque conseguiria fazer uma estabilidade melhor. Só que como é volume cúbico, né, e já não passou a ser grama, né? E aí isso aqui então passou a ser 1 quilograma, né? E aí depois, é claro, olha só, criaram um pedaço de metal, né, um cilindro, né, de platina. E aí então essa peça aqui tem esse peso equivalente. Lembrando que quando pesaram, não descartaram, tá, o peso do cubo, né? Estavam se contando só a água internamente, tá? Então aí fizeram essa peça e essa peça fica guardada lá como o quilograma padrão, certo? E aí com base nisso, né, foram fazendo outras variações, outras medidas e chegou-se naquilo que a gente chama de unidades base do sistema internacional. Os outros variam aqui, mas geralmente quando a gente vai fazer alguma coisa cientificamente, a gente converte as unidades para essa unidade padrão aqui. Então, por exemplo, o comprimento sempre vai ser medido por padrão em metro, tá? Nunca em quilômetro nem em centímetro. Posso fazer? É claro que eu posso, mas o sistema internacional define como padrão o metro, assim como o tempo em segundo. Por isso que a gente fala que a velocidade da luz é não sei quantos 1000 metros por segundo, tá? A massa, então, ficou como quilograma, né? Porque usou o decímetro e não o centímetro. E lembrando, meninos, quilograma para escrever é com QI e para abreviar é com K, tá? Depois a gente vai estudar sobre corrente elétrica, né? E a gente vai perceber, né, na corrente elétrica que tem que na eletricidade, né, tem uma intensidade com esse fluxo se passa ali, né? E aí essa intensidade, esse fluxo foi chamado de ampere, tá? Mas evitem falar amperagem. A amperagem daquilo é tanto, tá? O termo é errado. O certo é corrente, tá? Então a corrente que se passa ali é tanto. Temperatura. Nós aqui no Brasil usamos a temperatura em Celsius, né? Existe a outra que é em Fahrenheit e Kelvin. Kelvin é a unidade padrão.
Tanto é que se busca o zero absoluto do Kelvin, que é quase menos 300 graus Celsius, mas nunca se atingiu. Por quê esse valor? Porque eles entendem que no zero absoluto nada se move, né? Matéria. Depois a gente vai ver isso mais para frente, né? A matéria é medida em unidades de moléculas, né? Moleculares. Então é o mol, né? E esse último aqui que a gente vê muito pouco, mas você pode talvez olhar, né, quando for comprar uma lâmpada, né? Chama candela. É uma unidade de medida que mede a intensidade luminosa, seja de uma lâmpada, de uma estrela, né? Do que for. Chama-se candela, né? E aqui do ladinho eu coloquei só por curiosidade, mas um ângulo, né, que a gente mede em graus, né, o ângulo plano, eles chamam de radiano e esse ângulo sólido de esteroradiano, né? Não vamos usar isso aqui, tá? Mas bem, então, de novo, precisou-se ver a necessidade de medir, definiu-se, né, a unidade de medida com base em algumas observações da natureza e foi se adaptando. Eu não falei para vocês, mas os segundos lá, ele tem a ver também com a física, tá? Não tiraram do zero esse tempo também. Eles pensaram no decaimento radioativo, tá? De uma molécula. Vocês não vão entender o que é isso por enquanto, mas entendam que houve-se uma medida de tempo ali e é essa base que se usou. Conforme isso foi se fazendo, foi se criando essa tabela que nós chamamos de unidade de medida padrão do sistema internacional. Qualquer variação aqui são múltiplos, né? Quando eu tenho 1000 metros, eu tenho 1 quilômetro, né? 1000 metros, abreviado, e assim por diante. Se eu tenho 1000 gramas, eu tenho essa unidade padrão, quilograma. Se eu dividir, né? Por 1000 eu tenho grama. Se eu multiplicar 1000 quilos, vai chegar em 1 tonelada, né? E assim por diante, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês, meninos. Até a próxima.